Você imagina que um dia você vai dormir como todos os dias, dorme bem, acorda, vai lavar o seu rosto, escova os dentes, toma o seu café da manhã como você faz todos os dias, sai na rua e de repente todo mundo tá com o rosto deformado, mas todo mundo mesmo. E você não reconhece mais ninguém, você simplesmente não reconhece mais o rosto de ninguém. Aí parece até que você tá num pesadelo ou num filme de terror e você pensa, o que tá acontecendo? Será que eu tô ficando louco? Será que é esquizofrenia? Ou será que é só um pesadelo? Eu vou voltar pra cama, vou dormir, isso deve ser um pesadelo e vai passar. Você se olha no espelho, seu rosto tá normal. E aí a pessoa que tá atrás de você olha pelo espelho, o rosto dela tá normal, mas você olha diretamente pra ela, o rosto dela parece um demônio. Aí você pensa que ela tá possuída ou você tá possuído. Só que não é nada disso. É sobre isso o vídeo de hoje. Bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Apoio dos 30 A Gente Se Vira. E hoje não é um vídeo sobrenatural, mas é um vídeo de terror. Mas é um vídeo de terror que pode acontecer com qualquer um. E eu teria medo. Se acontecesse comigo, eu teria muito medo. E eu não sei se eu me adaptaria a uma vida assim, eu ia ficar assim, gente, o que tá acontecendo? E como é que vai ser minha vida daqui? Mas calma que a gente vai ver como que essa pessoa vai viver daqui pra frente desse jeito. Condição rara faz com que pacientes vejam demônios ao invés de pessoas. De um dia para o outro, indivíduos passam a ver rostos distorcidos. A prosopometamorfosia, PMO, ainda é de origem desconhecida, mas pela primeira vez, cientistas conseguem recriar o que um paciente com a condição não vê. Vitor Chahar acreditava viver em um dia normal, até dar um bom dia para um amigo com quem divide um apartamento. O que não viu foi o seu amigo, e sim um demônio, com orelhas pontudas, olhos gigantescos. Oh, gente, mas meus olhos são gigantescos. Não tem olho pontudo. Olhos gigantescos e uma boca larga que se estendia pela face inteira. Eu achei que havia acordado num filme de terror, disse Chahar, que mora em Clarksville, Tennessee, Estados Unidos. Tentando manter a calma, ele levou o cachorro para passear, mas todas as pessoas que ele via na rua tinham rostos igualmente estranhos e distorcidos. Comecei a ficar muito nervoso, disse o homem de 59 anos, até que pensou em se internar em uma unidade psiquiátrica. No entanto, Chahar não estava louco ou enlouquecido como ele acreditava. Vitor Chahar sofre de uma condição visual extremamente rara que aparece de um dia para o outro, o que faz algumas pessoas verem rostos distorcidos por dias, até por anos, talvez até para sempre. A prosopometamorfosia, PMO. Muitas pessoas têm medo de mencionar seus sintomas porque temem que os outros pensem que ela está ficando louca, ou que as distorções são um sinal de transtorno psiquiátrico, ou até mesmo que elas estejam possuídas, né? Muitas pessoas... 2024 ainda tem gente que associa transtorno psiquiátrico, doença, qualquer condição acabei de falar o nome, possessão demoníaca. Diz Brad Duchesne, professor de Psicologia e Ciências do Cérebro da Universidade de Dartmouth e coautor de um estudo sobre o tema. É um problema, as pessoas geralmente não entendem. Os médicos costumam confundir a PMO com problemas de saúde mental, como esquizofrenia ou psicose. E, embora haja coincidências em alguns sintomas, uma grande diferença é que os pacientes com PMO
não acham que o mundo está distorcido, diz Antônio Mello, psicólogo no cognitivo e neurocientista de Dartmouth, e outro coautor do estudo publicado na revista científica The Lancet. O que é, então, a prosopometamorfosia? A prosopometamorfosia, ou PMO, é uma condição rara, com menos de 100 casos citados desde 1904. Os pacientes relatam uma enorme variedade de distorções faciais, enquanto Chahar, paciente deste estudo, vê características extremamente esticadas, com sulcos profundos no rosto. Outros podem ver mudanças que fazem com que as suas características mudem, né, de posição, de tamanho, sim. O rosto se transforma, se deforma, deformidades. Então, portanto, para as pessoas com essa condição, os rostos parecem distorcidos de várias maneiras. Ou seja, não é um padrão, né? Não é porque um Chahar vê demônios, né, que outros pacientes vão ver a mesma coisa que ele, né? Por exemplo, alguns pacientes relataram que veem elfos, né? Explica Mello. Então imagina, você vê elfos, você vê outros seres mitológicos nos rostos das pessoas, não sei. Para alguns desses pacientes, metade do rosto desaparece. Para outros, as faces ficam roxas ou verdes ou em constante movimento. Nossa, não renderizou direito, não carregou a imagem direito. Só pode ser. Eu fico imaginando como que a metade do rosto desaparece. Às vezes a condição dura apenas alguns dias, mas mais de 3 anos depois daquela manhã aterrorizante de novembro de 2020, Chahar ainda vê esses demônios. O caso de Chahar é raríssimo. Ao contrário de outras pessoas com PMPO, quando Chahar vê rostos em telas planas, elas parecem normais. Por isso que no espelho ou em celular, vídeos, aparece normal. Isso permitiu que Mello e outros pesquisadores criassem as primeiras imagens em 2D, que dão ideia de como as pessoas com PMO veem os rostos. Então isso é interessante, né? É só quando ele vê ao vivo a pessoa que o rosto da pessoa se deforma. Mas na televisão, no espelho, no celular, não. O rosto aparece normal. Para criar as imagens, os pesquisadores pediram para Chahar comparasse como vê os rostos com as fotos dessas mesmas pessoas que apareciam na tela de computador. Assim ele conseguiu detalhar e descrever as distorções. Então ele puxou os olhos, puxou o rosto, então puxou tudo assim. Para outros pacientes que sofrem de PMO, os rostos nas fotos também parecem distorcidos, mas Chahar diz que a vida com PMO é muito mais traumática do que as imagens criadas podem transmitir. Então, imagina só, deve ser traumático mesmo, porque as pessoas não entendem quando vêm essas imagens, né? Porque na vida real, aquele rosto está se movendo, está gesticulando e falando, então é verdade, né? Você está vendo essa imagem dele, como que ele vê os rostos das pessoas, mas você não tem noção que na vida real, ao vivo, ele está vendo esses rostos interagindo com ele. É um pouco assustador mesmo, né? E esses rostos estão falando com ele, estão gesticulando, né? E as imagens são úteis para que pessoas entendam os tipos de distorções que as pessoas podem ver. Diz Jason Burton, da Neurologia da Universidade de Colômbia Britânica do Canadá, que não participa. A causa exata da prosopometamorfosia permanece desconhecida. A neurologista Jason Burton considera a PMO um sintoma, não um distúrbio. Poderia ter várias causas, segundo o artigo publicado na Science News. Na maioria dos casos que Barton estudou, algo acontece no cérebro que se correlaciona com o início dessa experiência. Chahar tem uma lesão cerebral decorrente de um acidente que sofreu quando trabalhava como motorista de caminhão em 2007. Mas na opinião de Mello, porém, isso não está relacionado à PMO, porque exames de ressonância magnética mostraram que a lesão está no hipocampo de Chahar, uma parte do cérebro
que não está associada à rede de processamento. Apenas 81 casos de PMO foram relatados até o momento da literatura científica, mas Mello disse que mais de 70 pacientes entraram em contato com seu laboratório nos últimos 3 anos. Após o diagnóstico, a natureza assustadora da doença faz com que muitas vezes ela seja erroneamente diagnosticada como esquizofrenia ou psicose. E Chahar até só descobriu sobre a PMO depois de postar sua experiência em um grupo de apoio online para pessoas com transtorno bipolar. Para ele foi um grande alívio. O homem tem uma visão imperfeita, mandou fazer óculos com uma tonalidade verde que diminuiu a gravidade das distorções. O vermelho as torna mais intensas, explica ele. Além da cor, a percepção de profundidade parece desempenhar um papel importante. Embora Chahar não veja distorções faciais em telas planas, elas começaram a aparecer quando os pesquisadores o fizeram a usar um óculos de realidade virtual. Chahar disse que se adaptou bem ao seu estranho novo mundo, mas 3 anos depois do diagnóstico, ele não usa mais um óculos com tonalidade verde. Me acostumei um pouco, diz ele, acrescentando que em lugares lotados como supermercado, a multidão de demônios ao seu redor ainda pode ser bastante assustador. Então você imagina ir em lugares lotados e só ver demônios. Isso é um pouco assustador, sim. Eu teria medo. Não sei se eu iria em lugares lotados. Ou você finge que tá tudo bem conviver com demônios, né? Como os pacientes que sofrem de PMO sabem que o que estão vendo não é real, muitos enfrentam uma decisão difícil. Vale a pena dizer às pessoas o quão grotescos elas se parecem, correndo o risco de parecer loucos? Alguns optam pelo silêncio. Mello contou o caso de uma mulher que nunca disse à mulher que o rosto... Volta. Alguns optam pelo silêncio. Mello contou o caso de um homem que nunca disse à mulher que o rosto dela, há muitos anos, parecia distorcido para ele. Chahar disse que compartilha sua experiência para que outras pessoas com PMO possam evitar um falso diagnóstico e serem hospitalizados por... Essas alucinações faciais costumam ser descritas como feias, com olhos e dentes proeminentes e algumas vezes lembram traços de desenhos animados. A prosopometamorfosia pode afetar tanto o rosto ou apenas um lado, geralmente após o dano do hemisfério direito do cérebro. A causa ainda é desconhecida, mas está associada a anormalidades em várias áreas cerebrais, incluindo os lobos temporal, occipital, parietal e frontal. A prosopometamorfosia não é facilmente reversível, mas o tratamento visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Abordagens incluem terapia visual, reabilitação neurológica e uso de prismas para corrigir a percepção facial. No entanto, a condição pode persistir e a adaptação é fundamental para lidar com essas alucinações faciais. Consultar o neurologista e o oftalmologista é importante para avaliar o caso individualmente e determinar as melhores estratégias de manejo. Se você conhece ou se você é alguém que está enfrentando essa síndrome, é essencial buscar a orientação médica e entender as opções possíveis e disponíveis para desenvolver estratégias de enfrentamento. E embora ela seja rara, né, e as causas ainda sejam desconhecidas, suspeita que também essa normalidade esteja ligada a áreas dos cérebros responsáveis pelo processamento visual. Essa condição pode distorcer as características faciais, tornando os rostos irreconhecíveis ou até mesmo e a prosopometamorfosia pode ter um impacto significativo no dia a dia das pessoas que experimentam, porque deve ser muito difícil você um dia acordar, porque, como nós vimos, ela pode acontecer do dia para o outro. Você está bem num dia, no outro dia você já acorda com o cérebro desconfigurado, não sabe mais reconhecer rosto. Isso pode atrapalhar suas relações sociais. Reconhecer rostos familiares, amigos, colegas pode ser um desafio. A distorção facial pode levar a mal entendidos, dificuldade de comunicação
né? E se for o caso da pessoa também não reconhecer o próprio rosto, né? No caso dele, a superfície plana não era afetada, mas existem alguns casos que as pessoas, até mesmo em superfícies planas, até mesmo espelhos, alguns pacientes não conseguiam se olhar no espelho e não se reconhecem mais. Então isso é bem difícil, você não se reconhecer no espelho, né? E segurança também, né? Dificuldade de reconhecer pessoas, né? Você não conhece mais as pessoas. Você pode se sentir em pânico, né? Na rua, porque você não reconhece mais ninguém. Tarefas simples, como cumprimentar alguém na rua, identificar colegas, pode ser algo muito complicado para a pessoa que está passando por isso. Isso deve dar também, apesar de ser como vimos, não é um distúrbio psiquiátrico, vai te afetar de forma psiquiátrica de outro jeito. Você pode ter uma depressão, porque você não reconhece mais ninguém, você vai acabar se isolando, né? Então, assim, muito provavelmente, além de apoio médico, você vai precisar de apoio psicológico também, porque imagina, você pode ter perdas sociais, e o ser humano é um ser social. Então, assim, muitas das pessoas que você amou a vida inteira, de repente você não reconhece mais, e isso pode ser um choque social muito grande, né? E existe até algumas terapias, né, que podem ajudar, mas não resolvem, mas podem ajudar. Por exemplo, terapia visual, que é focada em treinar o cérebro para processar informações visuais de maneira mais precisa. Reabilitação neuropsicológica, que ajuda a adaptar as distorções faciais, desenvolver estratégias de reconhecimento. Uso de prisma para corrigir a percepção facial, mas não é uma solução permanente. Apoio psicológico para ajudar a lidar com desafios emocionais e sociais dessa nova condição. E está sempre consultando um neurologista, um oftalmologista, que vai estar sempre ajudando. É como se a pessoa tivesse que reaprender a ver, né? A gente aprende na escola, né? E a gente não enxerga com os olhos é só uma câmera, né? Os olhos é só uma câmera. A gente enxerga com o cérebro. Então, quem produz a imagem que a gente vê é o cérebro. Então, é alguma coisa lá dentro da cabeça da pessoa que tá assim, né? Ela olha o rosto e vê aquela coisa deformada. Quando ela vê deformada, né? É o cérebro que produziu aquela imagem. Porque os olhos, ele só transmitiu a imagem. Tanto que quando ela olha pelo celular, né? No caso dele, que ele olha assim para uma tela e ele vê um rosto normal, né? Quando ele tá plano, quando ele tá em 2D, tá ok. O problema é a imagem 3D, que para ele é difícil de processar. Então, tudo é uma questão, né, neurológica. Eles não têm certeza, né? Mas como vimos, deve ser mesmo algum dano cerebral. Ele sofreu, né, um dano cerebral em 2007, mas pelos exames parece que não tem nada a ver. Gente, é bem complicado, né? Bom, a ciência ainda tem muito a caminhar nisso, né? E vamos ver, né? Quem sabe, não sei se vai ser nessa vida que a gente vai ver a ciência evoluir. Até porque, como não são muitos casos, acabam, né, sendo estudos que eles vão deixando, né? Porque não tem muitos casos também para se ter, né, a certeza, para descobrir a causa. Às vezes você descobrindo a causa, você descobre a solução, né? E em alguns casos teve solução sozinho. Mas enfim, é isso, gente. É um pouco assustador, né? Mas muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa seu like, sua inscrição se você ainda não deixou. Deixa também aqui nos comentários vídeos, temas que você quer pro canal. Também deixa seus relatos sobrenaturais também, por favor, que ajuda bastante. E também seus dates ruins também pode deixar aqui nos comentários, dates ruins. Ou manda lá no e-mail. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo.